da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida de todos nós, dos nossos filhos. Nós estamos no 7º dia de oração pelos filhos, né, na sequência da semana de oração pelos filhos. E nós estamos encerrando aqui, mas essa missão de orar pelos filhos, orar pelo relacionamento deles com Deus, pelo desenvolvimento espiritual dos nossos filhos, para que eles alcancem todos os planos do Senhor, ele continua. Então, nós paramos aqui a sequência da semana, mas nós temos ainda o desafio de orar pelos nossos filhos todos os dias, conversar com Deus a respeito dos nossos filhos. Nós não precisamos fazer isso sozinho, não precisamos seguir na caminhada da paternidade ou da maternidade sozinhos. Nós podemos contar com Deus. Ele tem planos perfeitos para os nossos filhos e terá prazer sempre em compartilhar conosco qual é o plano. Qual é o plano? E se a gente se colocar à disposição para participar da execução desse plano, ele terá prazer também em nos envolver nesse plano. Então, oremos sempre pela vida dos nossos filhos. E hoje nós vamos encerrar essa sequência orando pela pureza dos nossos filhos. A pureza dos nossos filhos depende de um relacionamento íntimo com Deus. De tudo que nós falamos aqui durante esses 7 dias, durante esses 6 dias anteriores, se você não assistiu o vídeo, volta lá e não deixe de compartilhar, de curtir o vídeo, né? De deixar seu comentário também a respeito do vídeo. Dá um retorno também, né, de como está sendo o seu momento devocional criativo. Coloca lá nas redes sociais do Projeto Mente Bíblica a respeito de como que tem sido. Coloca lá as fotos também do seu devocional criativo. Marca o Projeto Mente Bíblica para que a gente possa ter esse diálogo, né, também entre a gente, também daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através do hábito devocional. E hoje, no último dia, nós vamos falar sobre pureza e de tudo que a gente ouviu a respeito da oração, de tudo que a gente conversou com Deus a respeito dos nossos filhos, a respeito do propósito dele para os nossos filhos e de como Deus quer desenvolver nos nossos filhos um relacionamento íntimo com eles. A pureza, ela vai ser a base de todas as coisas que a gente ouviu aqui. Porque sem que haja pureza, sem que haja a transparência no relacionamento com Deus, os nossos filhos não saberão caminhar sozinhos. E o propósito de Deus não é que a gente indique sempre o caminho, né? O texto bíblico de Provérbios 22:6 diz que a gente vai ensinar eles quando crianças e quando envelhecer, eles que não vão se desviar. Então, eles vão saber andar sozinhos quando envelhecerem. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos quando criança. Mas os meus filhos já cresceram. Pois é, a gente sempre diz que para nós, para os pais, os filhos sempre serão crianças. Então, sempre haverá um tempo de ensiná-los no caminho que deve andar, né? A gente precisa ensinar no caminho que deve andar, não importa qual seja o tempo. Se a gente não tem mais a oportunidade de fazer isso com eles na infância, porque eles já cresceram, não tem problema, o tempo é agora, o tempo é nesse momento. A palavra de Deus, ela é perfeita porque ela se encaixa em todos os tempos, em todos os momentos dos nossos filhos. Então, tudo que nós ouvimos aqui serve para todas as faixas etárias dos nossos filhos, sejam elas quais forem, seja em que etapa da vida os nossos filhos estiverem. Nós podemos participar desses planos e esses planos sempre estarão à disposição dos nossos filhos para seguir. Então, a gente pode participar da vida dos nossos filhos também em qualquer momento, em qualquer tempo. Sempre seremos pais e eles sempre serão nossos filhos. E hoje o texto é de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações.
e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Amém. Colocando em prática tudo que ouvimos, tudo que aprendemos, tanto vendo, né, quanto ouvindo aquilo que o Senhor nos ensinou, nós teremos aí então, nós teremos paz na caminhada, os nossos filhos terão paz. E aí a gente vai falar sobre a pureza, e nesse caso será sobre a pureza da mente, né? Aquilo que vai na nossa mente, aquilo que passa na mente dos nossos filhos. Nós podemos dominar os nossos filhos ou controlar os nossos filhos naquilo que comem, naquilo que vestem, até naquilo que decidem, né? Nas escolhas que fazem. A gente pode, por alguma razão, acreditar que nós podemos decidir pelos nossos filhos a respeito de muitas coisas, mas a mente dos nossos filhos nós não podemos conhecer plenamente. Nós só conhecemos da mente dos nossos filhos aquilo que eles nos permitem ser conhecido. Mas há alguém que conhece intimamente cada pensamento que vai na cabecinha dos nossos filhos. Esse alguém é Deus. Deus olha para os pensamentos dos nossos filhos, contempla o pensamento dos nossos filhos, e Ele vai ter aí o cuidado de zelar pela mente dos nossos filhos. A grande questão é que muitas das vezes nós temos a sensação de que aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, que nós não expomos, aquilo que a gente não expressa, ele fica oculto e fica secreto e não tem consequências, né? Não tem nenhum retorno, né? Não haverá nenhum retorno, não tem problema. É isso que eu penso, não tem problema, porque é o que eu penso. E aí, os nossos filhos precisam entender que nós somos responsáveis até mesmo pelo que nós pensamos. Há uma grande responsabilidade sobre aquilo que a gente pensa também, né? Sobre aquilo que a gente acha, sobre aquilo que a gente acredita ser, né? Então, mesmo que a gente não expresse, mesmo que a gente não diga publicamente ou não faça publicamente, nós temos responsabilidade diante de Deus, que tudo vê, tudo sabe. E a gente precisa deixar claro isso para os nossos filhos. O interesse do nosso Deus, a proposta do nosso Deus, é que tudo que seja puro encha a nossa mente. Tudo que merece elogio encha a nossa mente. O que não merece elogio ou que não enche a nossa mente de pureza, deve ser rejeitado, porque isso vai atrapalhar a nossa franqueza diante de Deus. No período do Antigo Testamento, as pessoas precisavam se purificar para santificar a Deus, para glorificar a Deus, para cultuar a Deus. Então precisava passar pelo processo de purificação, ou seja, se tornar puro para estar diante de Deus. Hoje nós já não temos o ritual da purificação, mas o compromisso e a responsabilidade, ela continua. Sem a pureza de mente, sem a pureza nas mãos, sem a pureza nos lábios, nos olhos, sem a pureza no coração, nós não conseguimos glorificar a Deus da forma como Ele merece. Aquilo que ocupa a nossa mente vai acabar direcionando as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso direcionamento de viver, a nossa forma de viver, tudo será controlado pela nossa mente, né? Existem aí alguns livros que falam sobre a mente ser o campo de batalha, né? Joyce Meyer tem um livro a respeito disso e tem outros livros falando disso também, que a nossa mente é a mais difícil de ser controlada, porém é ela quem, depois de ser controlada por Deus, vai direcionar toda a nossa ação. Então, na nossa mente está
o nosso raciocínio, está a nossa razão, o nosso entendimento das coisas. Quando a nossa emoção ela sobrepõe a razão, nós paramos de pensar, né? Nós agimos por impulso, nós agimos por reação à situação, a gente não para pensar, não analisa as consequências. Então, se a mente não for controlada por Deus, para que seja o carro-chefe dos nossos direcionamentos, a nossa razão fica prejudicada pelas nossas emoções. Então, o que a gente precisa ter nessa mente para que alcance aí a paz que Deus diz que vai nos dar, se nós seguirmos tudo aquilo que temos ouvido, aprendido, visto Ele fazendo? O que a gente precisa ter na nossa mente? Ele vai dar aí as instruções, vai dizer, olha, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Tudo o que é bom e merece elogios. Vou recortar a foto aqui dos meus filhos, eles brincando aqui num período da pandemia, eles estavam lavando os brinquedos. E aí um dia eles falaram assim, mamãe, vamos lavar os brinquedos para eles não ficarem com coronavírus. A inocência dos nossos filhos em relação ao que estava acontecendo, a pureza dos nossos filhos em relação à gravidade do que estava acontecendo, fez eles perceberem a situação de uma forma diferente, menos desesperadora. Havia paz no coração deles. Bastava lavar os brinquedos e o coronavírus não pegaria nos brinquedos, né? E não era essa a mensagem que estava sendo transmitida? Bastava lavar as mãos, né? Usar o álcool em gel, o álcool 70%, e aí o coronavírus estava sendo evitado. Bastava usar a máscara. Era simples, mas nos trazia tanta aflição, né? Por quê? Porque nós tínhamos uma percepção maior do que as crianças, né? Nós tínhamos uma percepção real daquilo que estava acontecendo, pelos noticiários, pelo temor daquilo que a gente sabe que poderia acontecer de agravante, né? Pelo temor do que poderia acontecer com aqueles que tiveram que continuar trabalhando mesmo no período em que todos tinham que ficar em casa, né? Então, a gente tinha uma percepção maior a respeito disso, dos idosos também da nossa casa, né? A preocupação com eles, com a aflição que dava, né? De saber que eles eram os mais vulneráveis. Então, tudo isso nos preocupava, mas eles se mantiveram tranquilos. Por quê? Porque para eles todas essas aflições não faziam sentido. Todas essas aflições não faziam sentido. A pureza da inocência dos nossos filhos fizeram com que eles passassem pela pandemia sem o grande temor da pandemia. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Bem, o nosso texto fala a respeito disso, que se tudo que for bom, elogiável, agradável, tudo que for decente ocupar a nossa mente, não haverá preocupação desnecessária, não haverá uma inflamação de dificuldades diante da situação que a gente esteja vivendo. Então, como vem a tranquilidade? Através de uma mente tranquila. Como é que nós conseguimos ficar tranquilos? Através de uma mente tranquila. Uma mente preenchida com as coisas que o Senhor diz que precisamos ocupar a nossa mente. Então, essa foto representa bem esse momento, dessa tranquilidade, dessa paz, de ter na mente somente aquilo que é agradável, aquilo que é prazeroso, mas não no sentido de um prazer de ego, né? Um prazer egoísta, não. É no sentido de ser prazeroso, de ser decente, elogiável, de não trazer vergonha e nem preocupação diante de Deus. E aí eu vou colocar essa borboleta aqui, ó, aqui atrás. Colocar essa borboleta aqui atrás. Ela era um post-it no formato de borboleta e acabou o post-it, né? Eu guardei aqui e recortei por fora aqui o papelzinho preto, fazendo uma bordinha, né? Então tudo se aproveita, né?
no devocional criativo, né? Tudo vira ato de decoração. Aqui, ó, vou colar a borboleta aqui. Vou colar os post-its de seta aqui embaixo, tá? Aqui. Vou pôr o post-it de craft, né? Esse post-it aqui também, aqui embaixo. Deixa eu chegar aqui. Certo? E esses aqui eu vou cortar as tirinhas para colocar o que tem que ter no pensamento. Então, vamos lá. Vou colar primeiro a borboleta. E aí, enquanto a gente cola, enquanto a gente faz a parte artística aqui, né, do devocional, a gente conversa com Deus sobre esse texto na vida dos nossos filhos. Tudo o que é bom, tudo que é bom e merece elogios, preencha a mente de vocês. Ser bom e elogiável é um hábito a ser desenvolvido, né? Na maioria das vezes, os nossos pensamentos nos levam a pensamentos pessimistas, né? A pensamentos de destruição, a pensamentos de baixa autoestima. Então, a gente precisa incentivar os nossos filhos a terem pensamentos elogiáveis, pensamentos bons. E como é que a gente faz isso? Enchendo a nossa mente daquilo que é agradável, né? Daquilo que é bom. Ele vai dizer, olha, como que a gente enche? Tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Só há uma verdade, né? Que nós conhecemos. E essa verdade é Cristo. A gente precisa ensinar os nossos filhos a pensarem nas coisas que Deus fala, a respeito do que Deus fala. Ensinar os nossos filhos a conectarem os seus pensamentos a respeito do propósito de Deus. Olha, a circunstância até pode nos fazer pensar as circunstâncias até podem nos fazer pensar que é o fim, que não tem jeito, que é impossível, que não conseguimos, né? A circunstância pode fazer tudo isso com a gente. Mas o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que é que Deus fala a respeito de você? O que é que Deus fala? Josué, quando assume o lugar de Moisés, né? Quando ele assume o lugar de Moisés, ele tem os pensamentos de dificuldade, né? Josué assume os pensamentos de dificuldade. E aí, ele até parece que chega a duvidar em alguns momentos do potencial que Deus desenvolveria na vida dele para ser o líder no lugar de Moisés. E Deus diz para ele assim: não te mandei eu? Esforça-te, né? Ele vai dizer o tempo todo para Josué assim: olha, não se preocupe, eu estou com você, vamos lá, vamos seguindo. Vamos fazer o que precisa ser feito, vamos seguir no que precisa seguir. Deus vai lembrando a Josué de que ele não está sozinho.
Ou seja, Deus mesmo vai enchendo de verdade os pensamentos de Josué. Deus mesmo vai enchendo de verdade, Deus mesmo vai enchendo de verdade e de coragem a Josué, né? Então, Deus faz isso com os nossos filhos também. Nos pensamentos dos nossos filhos, nas falas dos nossos filhos, naquilo que os nossos filhos estão pensando, a gente precisa dizer para eles assim, olha o que Deus diz a respeito disso. Olha o que Deus fala sobre isso. Fiquem calmos, não fiquem aflitos. Olha os pensamentos do Senhor a respeito disso, né? A gente precisa dizer aos nossos filhos. Aqui, vou subir só mais um pouquinho aqui, ó. Mas eu não quero tortinho. Aí. Pronto. Certo? E aí eu vou usar esse aqui do bloco. Para colocar os pensamentos, tá? Então, primeiro de tudo, aquilo que é verdadeiro. A verdade é Cristo e é sobre ele, aquilo que ele fala, que a gente tem que encher a mente. E que nós precisamos incentivar os nossos filhos a encher a sua mente também. Pensar no que é verdadeiro. Segundo, ele vai dizer que é pensar naquilo que é digno. Pensar naquilo que é digno. Aí, eu preciso de um dicionário. Preciso de um dicionário para saber o que é ser digno, né? O que é digno. Porque às vezes a gente sabe a palavra, conhece a palavra, mas não entende seu significado. Então, vamos ao dicionário no que é ser digno. Deixa eu ver aqui. Digno. Digno, honrado, merecedor, decoroso, capaz, honesto. Então, pensar naquilo que é honesto. Pensamentos desonestos não são pensamentos dignos. Pensamentos dignos é pensamento honesto. Honrado. Nem de longe a desonestidade, pode ocupar a nossa mente. Se ela ocupar um pedacinho só, a corrupção ou a desonestidade, ocupar um pedacinho só da nossa mente, ela é capaz de fazer já com que a gente tenha atitudes muito duvidosas diante de Deus, né? E aí, se manter a nossa mente pura, manter a nossa mente com tudo que é bom e merece elogios, tem a ver com nos trazer a paz, é fácil entender por que pensamentos dignos, né, honestos, vão nos trazer a paz. Desonestidade não traz a paz, né? A gente não consegue
Ninguém vai conseguir dormir de consciência tranquila diante de Deus, aqueles que amam a Deus, vai conseguir dormir de forma tranquila, né? Terminar o seu dia de forma tranquila, passar o seu dia de forma tranquila, fazendo algo que é desonesto. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, né? Eu vou até botar aqui tudo aquilo que é verdadeiro, eu vou colocar Jesus, porque Jesus é a verdade. Então pense no que Jesus diz, no que Jesus fala, no que Jesus ensina, no comportamento que Jesus teria nas situações. Pense naquilo que é digno, ou seja, que é honesto. E ele vai dizer aqui, correto, puro, agradável e decente. Então, tudo aquilo que é correto, puro, agradável e decente. E aí eu vou colocar aqui, então, esses itens que não podem faltar na mente dos nossos filhos. E vou orar especificamente por cada um deles, cada um desses itens, pedindo ao Senhor para que os nossos filhos, para que os meus filhos, e aí quando eu falar com o Senhor sobre meus filhos, eu vou falar citando o nome deles, né? Citando o nome deles, porque enquanto eu cito o nome deles, enquanto eu penso especificamente neles, o Espírito Santo de Deus vai conversar comigo a respeito deles especificamente, né? Então, se houver alguma coisa que eu possa colaborar para que eles tenham esses pensamentos, para que eles preencham a mente com esses pensamentos, se tiver algo a ser corrigido, se tiver algo a ser orientado, o Espírito Santo de Deus me fará lembrar, porque ele nos fará lembrar de todas as coisas. Então, ele é quem vai nos guiar e nos conduzir, né? Então, aqui eu vou colocar o que é correto, depois o que é puro, e é interessante orar para que a mente dos nossos filhos seja preenchida com o que é puro, porque pureza, né, ser puro, é ser imaculado, ou seja, não ser violado os pensamentos, a mente, né, dos nossos filhos. Então, às vezes, nós mesmos, como pais, agredimos os pensamentos dos nossos filhos. Eles pensam e compartilham sonhos com a gente e a gente acaba diminuindo esse sonho, acaba dizendo que esse sonho é impossível de ser realizado. A gente acaba menosprezando o sonho dos nossos filhos, nem sempre intencionalmente, né? Mas às vezes pelas nossas experiências, pela nossa reação do momento em que eles compartilham alguma coisa com a gente não tem o cuidado de preservar os pensamentos dos nossos filhos com essa pureza, sem essa mácula, né? Sem essa mancha, sem essa marca. Então, a gente precisa pedir a Deus para que a pureza encontre a mente dos nossos filhos, né? Que eles sejam capazes de sonhar sem o clichê, né? Ou sem a carga, o peso dos nossos pensamentos, sem o peso dos pensamentos dos outros, sem o peso do pensamento de alguém que vai destruir os sonhos dos nossos filhos. Então, a gente precisa pedir a Deus pela pureza na mente dos nossos filhos nesse sentido, porque ser puro é ser sem mistura, né? Isso é puro. Um líquido puro é um líquido sem misturas, né? Um componente puro é sem misturas. Então, isso é ser puro. A gente normalmente associa a pureza com
sem erro, né? Sem falha, mas não tem a ver com erro e com falha. Por isso que ele diz que precisa pensar nas coisas corretas, ou seja, sem erro e sem falha, e precisa pensar nas coisas puras. Por quê? Porque aquele pensamento que é puro é genuíno, não tem a mistura de outras coisas, né? Não tem, então, que os nossos filhos tenham pensamentos que vêm do Senhor, porque esse é puro, esse não tem mistura, e que não se misture com os pensamentos do mundo. Então, que continue puro, né? É essa a pureza, sem mancha, sem marca, sem mistura. Eu vou até colocar aqui, sobrou muito espaço que eu botei no meio, mas vou colocar aqui sem mistura. Sem mistura. Isso é puro, tá ok? E aí ele continua, agradável, pensamentos agradáveis. Agradável para todos, né? Pensamentos agradáveis, agradável para todos, né? Agradável para o próprio filho, mas também para as pessoas que o cercam, e agradável também principalmente para Deus. Um pensamento agradável, ele não é um pensamento egoísta, né? Pensamento que só pensa em si mesmo não é um pensamento agradável, né? Então, ser agradável é ser prazeroso. Eu vou até ler no dicionário o que é agradável. Eu gosto, porque às vezes a gente sabe o que é, mas quando a gente lê o significado da palavra, a gente amplia o entendimento. Então, vou ler aqui, agradável. Deixa eu ver. Agradável, aprazível, ameno, gostoso, que dá prazer. Deixa eu ver o ameno. Ameno, suave, brando, delicado, né? Então, que sejam pensamentos agradáveis, suave, brando. Que bonito, né? Ameno. Pensando agora aqui, né? Eu quero que os meus filhos tenham pensamentos agradáveis, pensamentos delicados, né? Pensamentos sensíveis à situação, ao momento, às possibilidades. Um pensamento delicado, a delicadeza traz essa atenção aos detalhes, né? Então eu quero que os meus filhos tenham esses pensamentos. E que suavidade que vai dar na vida dos meus filhos se eles tiverem esse pensamento agradável, né? Não é um pensamento otimista, não é isso, né? Não é um pensamento de otimismo diante das situações, né? Mas é um pensamento agradável, ou seja, olhar para a situação e pensar com delicadeza a respeito da situação. Pensar com delicadeza vai trazer uma sensibilidade para eles que vai ser necessário para toda a vida deles, né? Então, se o meu filho tiver um pensamento agradável, ele, quando casar, ele vai ter sensibilidade para olhar para a esposa dele que tiver dificuldade com determinada situação, e ao invés de gritar com ela, brigar com ela ou desacreditar dela, ele vai ter a sensibilidade, a delicadeza de pensar sobre aquele assunto e de tratar aquele assunto. Olha que suavidade que dá ter um pensamento agradável, né? Ter um pensamento delicado. Gostei. Eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Vou colocar aqui.
pensamento agradável Vou botar essa palavra ameno aqui, que é ela que dá esse sentido de delicado, singelo, sensível. Singelo, sensível. É isso. É isso. Delicado, sensível, singelo. E tem mais um aqui, que é decente. Deixa eu pegar a caneta aqui. Decente. Se a gente olhar para essas palavras, elas parecem sinônimos, parece que está numa redundância de comunicação, né? Seja puro, seja digno, seja correto, seja agradável, seja decente, parece que são as mesmas palavras. Mas se a gente olhar no dicionário português, dicionário escolar aí, né, que você tem, se a gente olhar no dicionário o significado das palavras, a gente vai perceber a abrangência dessa mente pura, dessa mente sem turbulências, né, dessa mente que os nossos filhos precisam ter para encontrar a paz. Então a gente vai procurar também decente, para que não seja a mesma coisa. Não parece que é a mesma, tá mandando ser correto e ser decente, ser digno e ser decente? Parece que é a mesma coisa, né? Mas vamos ver. Decente. Tem um óculos aí? Uhum. A luz. Muito fresquinho. Geladinho. Vai, amor, vai voar, mas... É muito vocês crianças levaram o casaco, amor. Você já tá me checando? Tá gravando, né? O barulho, amor, vou gravar.
E aí, quando a gente lê no dicionário aqui o significado de decente, diz aqui que fica bem, comportado, honesto, conveniente. E procurando esse termo, essa expressão, né? Conveniente, aqui, cadê? Conveniente, tem aqui que convém, útil, vantajoso, decente. Ou seja, pensamentos úteis. Então, que o que ocupe a nossa mente seja decente, seja conveniente e aí na expressão do significado do conveniente é útil. Vou botar aqui. Pensamento decente. Conveniente. Útil. Que é diferente do pensamento conivente, né? É um pensamento útil. Certo? Vejam que as palavras não têm o mesmo significado, elas até seguem, né? Vão fluindo para um mesmo significado, mas elas têm uma abrangência muito maior quando a gente lê o significado delas, né? Deus não está falando redundantemente as palavras, né? Elas possuem colocação própria naquilo que Deus espera de nós e dos nossos filhos. Terminar aqui. E tá pro lado contrário. Vou botar aqui então. Pronto. Os pensamentos.
abençoe a vida dos nossos filhos. Até a próxima sequência de vídeos. E se você ainda não tem o livro Legado Profético por Elas, faça já a sua encomenda, solicite o seu nos grupos do Projeto Mente Bíblica. E você ainda pode solicitar também oficina de devocional criativo na sua igreja, para todas as faixas etárias. Vamos conversar juntos com Deus. Deus abençoe.